É o louvor das ofertas, glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Fique à vontade. Mas vamos adorar, vamos adorar. Esse louvor aqui é o testemunho das nossas vidas. Muitos passaram pelo plano dessa letra, vai falar. Eu amei sem destino e perdi a razão. Na estrada da vida fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Todo lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Vai, igreja, agora adorando. Hoje o Senhor passou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Por quê? Eu não te escondei, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui mar na deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, glória. Aleluia, somente Ele, somente o carpinteiro para consertar pau torto. Aleluia! No terrível espinho, no pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Todo lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão e das garras da morte. Da garra da morte, o Senhor me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Oh!
Jesus, Senhor. Até aqueles, Pai, que não ofertou nem desembolso, que o Senhor possa, meu Pai, abençoar o trabalho, meu Pai, e que essas pessoas que não podem dizer na hora de ofertar, Pai, da próxima vez o Senhor vai abençoar todos nós, Pai. O Senhor Jesus Cristo, que o Senhor guarda o segredo de cada uma dos seus filhos, Pai. E muito obrigado por tudo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Quero estar convidando aqui à frente o diácono Maxwell, que vai estar pregando a palavra. Glórias a Deus, aleluia. O diácono Maxwell vai estar pregando a palavra em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Ainda assim fala o quê? Glórias a Deus. Estenda as mãos para cá, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus, eterno Pai, eis aqui, meu Deus, o teu ungido. Eis aqui o teu separado, meu Pai, para o ministério, a qual, meu Deus, o diaconato, Senhor. E hoje, meu Deus, ele está incumbido de trazer a tua palavra. Ó Pai querido, Pai amado, usa o teu filho, Senhor. Ó meu Deus, o teu filho depende de ti, Senhor. E é na dependência que o Senhor usa. Ó Pai querido, Pai amado, fala com ele, Senhor, para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu sou da Igreja Capaz de Jesus. Amém. Irmãos, sem perca de tempo, é uma passagem muito conhecida, mas Deus ele sempre fala de formas diferentes. Fica em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Ela fala bem assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sobre os cuidados de vários médicos. Gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se não tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntou: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele estava ali em meio à multidão. Aquela mulher, ela estava sofrendo muitos anos
daquela hemorragia. E quando ela ouviu que Jesus estava ali naquela multidão, ela saiu correndo para tocar no manto do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela podia desistir, porque tinha muita gente ao redor do Senhor. Aquela mulher, ela podia falar: eu não vou até lá porque tem muita gente ao redor do Senhor Jesus. Mas aquela mulher, ela perseverou. Aquela mulher falou: eu sou capaz de tocar no manto do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela teve força de vontade de caminhar para chegar até o Senhor Jesus. Aquela mulher não desistiu de chegar até o Senhor Jesus. E quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus estava ao redor da multidão, tinha muitas pessoas ali ao redor do Senhor Jesus. Eu acredito que o coração daquela mulher bateu forte. Eu acredito que o coração daquela mulher falou assim: hoje eu vou receber a minha cura. Eu acredito que aquela mulher falou assim: hoje eu vou receber a minha bênção. Eu acredito que aquela mulher falou assim: hoje eu vou receber a minha bênção. Ela não desistiu. E a Bíblia relata que ela passou na mão de vários médicos. Eu acredito que até aquele momento, enquanto ela estava procurando os médicos, e os médicos falavam assim: ei, não tem mais cura. Cada médico falava uma coisa diferente. Eu acredito nisso. Os médicos falavam: ei, minha filha, o teu fim é a morte. E quando ela saía, eu imaginava que quando ela saía ali daquele hospital, daquele médico, ela estava tão cabisbaixa, tão ferida, o coração tão abatido, o coração tão machucado. É porque ela ainda não conhecia o Senhor Jesus. E quando nós conhecemos o Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa história, ela é mudada, ela
Ei, Glória a Deus. você não é um perdedor. Deus, Ele tem poder de te curar. Deus, Ele tem poder de transformar. Acredite nele. Basta apenas você pôr a tua vida na mão dele, na mão do Senhor Jesus, que Ele vai transformar. Ele não é o fim ainda, porque Ele não desistiu de você. Aleluia. Glória a Deus. E aí aquela mulher ouviu falar do Senhor Jesus, só que ele estava com a multidão ao redor dele. A multidão representa a dor, a multidão representa a dificuldade, a multidão representa aquelas coisas que dificultam você chegar até o Senhor Jesus. É verdade. Ei, mas mesmo com tanta dificuldade, ela chegou até o Senhor. Aleluia, Jesus. Ela conseguiu tocar no manto do Senhor Jesus. E não foi fácil chegar até o Pai, porque o Senhor Jesus ele estava tão rodeado ali. O Senhor Jesus estava tão rodeado pela multidão. Eu acredito que aquela mulher ela fez o impossível para tocar no manto do Senhor Jesus. E às vezes só que nós precisamos é de chamar a atenção do Pai. Às vezes só que nós precisamos é de chamar a atenção do Senhor Jesus. Ei, não desista do Pai, que o Pai ele não desiste de você em momento algum. Ei, a tua história ela não acaba aí. Às vezes eu estou falando para as pessoas, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita. Ei, não desista do Pai, porque o Pai não desiste de você. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor Jesus ele está segurando as tuas mãos. Às vezes você está tão machucado que você não consegue caminhar, que você está de cabeça baixa e só chora. E você só chora e murmura, fala: Pai, eu não consigo mais andar. Pai, eu não consigo mais caminhar, Pai. Pai, eu estou com tanta dificuldade que eu não consigo nem mais, Pai, falar contigo. Pai, eu estou com tanta dificuldade, Pai, que eu não consigo mais falar com o Senhor, meu Deus. Pai, eu estou com tanto problema, Pai, que eu não consigo mais, Pai. Às vezes, Pai, falar contigo de madrugada, de noite. Pai, eu não consigo falar com o Senhor, mas Deus, Ele está vendo a tua dor. Mas mesmo com você calado, Ele está do teu lado. Às vezes basta apenas você olhar para o lado, que você está tão cabisbaixo, às vezes que você só quer olhar para baixo e a lágrima continua a rolar do teu rosto. Mas o Senhor Jesus, Ele não desiste de você. Aleluia. Então eu vou aqui falar bem assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ei, Aleluia. Ele não desiste de você. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que você esteja ferido, você é um soldado, você é uma guerreira. Aleluia. Às vezes você pegou o seu escudo, pegou a sua espada e colocou em um canto. E às vezes está dando poeira, porque você não tem nem mais força para batalhar. Às vezes você não tem nem mais força para guerrear, porque nós somos seres humanos. A força se acaba, ela se esgota. Mas o Senhor Jesus, Ele está aqui para te dar o refrigério. Aleluia. Ele está aqui para te dar o consolo. Ele está aqui para estar ao teu lado, segurando na tua mão. Ele está aqui para caminhar contigo. Ei,
é tanta dificuldade, que às vezes nós esquecemos que o Senhor está do nosso lado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor Jesus sempre está contigo. Em momento algum Ele vai te esquecer. Então, meus irmãos, aquela mulher, ela fez o impossível para chegar até Jesus. Aquela mulher, ela fez o máximo para tocar no Senhor Jesus. E aquela mulher, ela encostou no manto do Senhor, só no manto, ela já foi curada. O Senhor Jesus reverteu a história daquela mulher. O Senhor Jesus mudou a história daquela mulher. Ei, o Senhor Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus, Ele não mudou. O que muda é nós mudamos. Nós esquecemos vezes que nós somos guerreiros. Nós esquecemos que nós somos filhos do rei. Nós esquecemos que nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Nós esquecemos às vezes que Deus está do nosso lado. Devido tanta batalha, tanta luta, que nós ficamos desesperados. Nós corremos para lá, nós corremos para cá. E nós queremos fazer as coisas com a nossa vontade. E aí que é o problema, que nós não pedimos auxílio, Senhor Jesus. E aí nós sofremos. Aí nós caímos. O Senhor Jesus, Ele não nos abandona. E aquela mulher, Deus mudou a história dela, porque ela acreditou e ela recebeu a bênção dela. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é o seu sonho, mas não desista do seu sonho, não desista da tua história. Põe os teus sonhos na mão do Pai. Põe a sua história na mão do Pai. Acredita que Ele vai transformar. Mas nós também temos que fazer por onde. Nós também temos que fazer por onde também, para receber a nossa bênção. Às vezes nós queremos receber a nossa bênção, mas nós sentamos e falamos: vem bênção, pode vir. Não, não é assim não. Nós temos que ir atrás. Mas o Senhor Jesus, Ele sabe qual é o seu sonho, Ele sabe qual é a nossa história. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Às vezes nós temos tanta decepção e nós só queremos ouvir a voz do Senhor Jesus, mas Deus não fala nada. Você entra dentro do teu quarto, fecha a porta e só chora, devido a tanta luta, tanta batalha. Mas nós sofremos pelo caminho que nós tomamos. Às vezes Deus fala: filho, vai aqui nesse caminho. Mas a gente não quer esse caminho, a gente quer aquele. E ali naquele caminho tem tanto espinho, tanta luta, tanta batalha, que nós pisamos nos espinhos. E nós falamos assim: Pai, eu não vou conseguir andar. Esse espinho, ele representa a luta, a batalha. Mas nós temos que levantar com a força de Deus, não com a nossa força, mas sim com a força de Deus.
Então, meu irmão, acredita no Senhor Jesus, que Ele tem poder de mudar a nossa história. Se a sua história é uma história amargurada, é uma história de dor, o Senhor Jesus está no caderno escrevendo a tua história agora de uma maneira diferente. O Senhor Jesus agora está escrevendo a sua história de uma maneira diferente. Então, meus irmãos, acredita no Senhor, que Ele tem poder de mudar a sua história. E aquela mulher recebeu a bênção. E Jesus falou bem assim para ela: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Deus não quer você no sofrimento. Deus não quer você com dor. Deus não quer você sempre na prova, sempre na batalha. Às vezes a prova, a batalha é só para nos fortalecer. Quando nós vamos para a escola, nós temos que fazer uma prova e nós temos que passar aquela prova. É assim também com Deus. Ele nos dá uma prova para nós passarmos, para nos fortalecer. E aquela mulher conseguiu o que ela tanto almejava. Você já falou para o Senhor Jesus o que você tanto almeja? O Senhor Jesus, Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa. Mas às vezes nós temos que abrir a nossa boca, falar com Ele, falar: Pai, olha, eu preciso disso, Pai, disso, disso. Eu estou passando por isso. Hoje foi tão difícil. Hoje a batalha foi tão difícil, Pai. Pai, me dá um refrigério. Conversa com Ele que está do teu lado. Pois o Senhor Jesus, Ele está segurando as tuas mãos. O Senhor Jesus, Ele está sempre do teu lado. Ele está vendo tudo que você está passando. Ele está vendo tudo. Às vezes nós queremos até colocar o Senhor Jesus na parede. Fala: Pai, olha, eu estou passando por isso. Se eu não receber isso, eu vou virar as costas e vou embora. Mas essa é a nossa realidade. Mas não é desse jeito que tem que ser. Pois o Senhor Jesus, Ele vai mudar, Ele vai transformar. Pois Ele é maravilhoso. Ele é santo, Ele é tremendo. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então acredita no Senhor Jesus e bote a tua vida nas mãos dele. Eu não sei o que você passou, mas Ele sabe. Eu não sei como é a sua história, mas Ele sabe. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas Ele sabe como foi a sua vida hoje. Então acredita no Senhor Jesus, que Ele vai transformar. Ele vai restaurar a sua história. Só Ele tem o poder de te moldar. Às vezes você está tão machucado que você deixou os cabos. Você está tão rachado. Mas o Senhor Jesus, Ele quer pegar, Ele quer te moldar ali com todo carinho. Aleluia. Ele vai te moldando. Aleluia. Ele vai fazendo conforme a vontade dEle, não a sua, mas a vontade dEle. Enquanto o Senhor Jesus, Ele vai te moldando, Ele vai te restaurando. Dói.
Machuca enquanto o Senhor Jesus ele vai moldando, ele vai te restaurando, dói. Mas é pro teu bem. Enquanto nós estamos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus, Ele está nos dando tanto livramento aí fora, porque Ele nos ama. Às vezes você deita lá na tua cama, mas Ele está te vigiando, Ele não dorme. O Senhor Jesus, Ele é um Deus maravilhoso, santo, 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 santo. Aleluia. Só Ele tem o poder de mudar a sua história. E eu agradeço a oportunidade. Eita, glória, aleluia. Assim como o senhor mudou a história daquela mulher que estava 12 anos, né? E já estava até desacreditada, mas quando ela ouviu falar de Jesus, né? Ela foi lá e passou pela multidão, que é o problema. É isso aí. Assim Deus vai fazer você também. Tenha força, meu filho. Você vai atravessar isso tudo aí e vai cantar o hino da vitória. Aleluia, eu creio, Você não meu está em cima Deus. do muro, você está dentro, não está fora. Amém? Aleluia. 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 Glórias a Deus. Nós estamos aqui, nós somos